Americani, chegando com a notícia que a torcida atleticana queria. Acabou a novela Mastriani, Vincenzo. Boa tarde. Tudo bem, TT? Boa tarde aí aos amigos, boa tarde também ao ouvinte que nos acompanha. Pois é, 47 dias depois do primeiro capítulo da novela Gonçalo Mastriani, o Atlético anuncia aí por meio do seu Super App, até um anúncio diferente, né? Pintou uma notificação aí para os torcedores do Atlético de que Gonçalo Mastriani é jogador do Atlético com contrato assinado até o final de 2026. Muita coisa aconteceu nessa novela, eu acho que é até importante a gente recapitular, até para a gente entender algumas coisas também. Lá atrás, há 47 dias, o Atlético enviou uma proposta ao América Mineiro por $2 milhões pelos direitos econômicos do Gonçalo Mastriani. O América aceitou, e naquele momento parecia que ia se resolver tudo muito rápido. No mesmo dia, Mastriani já seria jogador do Atlético, já viajaria a Curitiba para começar a treinar com o elenco. Mas aí o América, no final daquele dia, nega a proposta, volta atrás no seu aceite, recusa a proposta, e aí o Atlético segue negociando. O Furacão tentou envolver jogadores, tentou envolver muita gente, e já tinha um acerto com o Mastriani, já tinha o aceite do Mastriani, já tinha contrato alinhado com o Mastriani, todas essas as definições de contrato com o staff e com os jogadores já estavam definidas, já estava tudo certo entre Atlético e jogador. Faltava convencer o América. E aí o Mastriani foi esfriando. O negócio Mastriani no Atlético foi esfriando também por uma falta de acordo com o América Mineiro. Recentemente, o Atlético voltou a investir e a investir forte nas conversas com o América Mineiro. Para deixar claro, Mastriani nunca deixou de ser um objetivo do Atlético no mercado, mas não foi prioridade em alguns momentos, principalmente em meio à negociação com o San Lorenzo da Argentina pelo Adam Barreiro. Quando dá errado o negócio com o Adam Barreiro, quando o San Lorenzo bate o pé de que não quer liberar o centroavante paraguaio, aí o Atlético volta todas as suas atenções ao América Mineiro, convence o Marcos Salum, presidente da SAF do América Mineiro, e sim, agora fecha a contratação do Gonçalo Mastriani, centroavante uruguaio de 30 anos. O Mastriani chega ao Atlético por $2 milhões, 9,8 milhões de reais, mesmo valor, inclusive, daquela primeira proposta, daquela primeira investida do Atlético no mercado. O jogador, então, chega ainda nessa semana a Curitiba, vai realizar exames médicos, mas já está tudo certo, é o jogador do Atlético, é o camisa 9 do time do Atlético, foi anunciado com a imagem do caderninho do professor Juan Carlos Osorio, a caneta, como bem destacou o Alexandre Senechal nas redes sociais, caneta azul, por mais que o treinador não venha só utilizando a caneta preta e a caneta vermelha, caneta azul no bloquinho do Juan Carlos Osorio para anunciar o Gonçalo Mastriani, novo centroavante do Atlético. O Mastriani, então, chega para reforçar o Atlético. E agora, acaba o mercado do Furacão? Tá bom assim o elenco? Perguntaram para o Juan Carlos Osorio na última entrevista coletiva. Ele falou que não. Vamos ouvir o treinador do Atlético. Eu creo que ya concretamos algo muy importante y seguimos buscando reforzar en ciertas posiciones al equipo, y más que al elenco, al 11, porque cuando uno trae un refuerzo, a veces es para mejorar el elenco. Nosotros precisamos de traer uno o dos para mejorar cualquier 11, que es diferente. Tá, então, Juan Carlos Osorio pede não só para reforçar o elenco, não jogadores reservas para reforçar o elenco do Atlético, mas jogadores que melhoram qualquer 11 inicial. As palavras, então, do Juan Carlos Osorio. O Atlético segue no mercado, segue atrás de um zagueiro, agora com a liberação do zagueiro Kaká. O Atlético perde um jogador na função, então vai sim atrás de um zagueiro no mercado. O Atlético também busca um meio-campista para alargar esse elenco, para dar mais profundidade ao elenco do centenário do Atlético em 2024. O Furacão, que no meio-campo manteve o Eric. Muita gente pode até considerar isso um reforço, porque o Eric esteve sim em vias de deixar o Atlético para reforçar o Corinthians, mas por uma insistência do Mário Celso Petralha, presidente do Conselho Administrativo do Atlético, não aceitou a proposta do Corinthians. O Eric ficou no Atlético. Perguntado aí na zona mista
depois da partida entre Atlético e Galo Maringá, sobre uma renovação, uma valorização que o Atlético teria ofertado ao Eric. O Eric confirmou que sim, as conversas ocorrem nesse momento, mas ainda não há nada definido. A gente está conversando, eu acho que as coisas elas não se desenrolam tão facilmente, mas com muita conversa, com muita ética, tanto do meu lado quanto do lado do Atlético. Quanto a isso não tem problema não, eu tô muito feliz aqui, eu vou procurar fazer o meu dentro de campo como eu sempre fiz. Isso aí eu deixo pro meu staff, para as pessoas que cuidam da minha carreira fora de campo, porque eu tô focado em fazer o meu melhor dentro de campo. Tá, então o Eric está focado em fazer o seu melhor dentro de campo, a valorização já foi proposta pelo Atlético, partes negociam, mas o Eric ainda não aceitou essa valorização para continuar sendo jogador do Atlético, agora, claro, recompensado mais financeiramente depois de uma proposta que, pela informação que a gente teve, era muito maior do que o Eric recebe hoje em dia jogando pelo Atlético. Então o Furacão confirma a contratação do Gonçalo Mastriani, mais uma contratação para o centenário do Atlético, ultrapassa os 70 milhões de reais investidos nessa temporada de 2024, a maior da história do Atlético em questão de investimento foi 2022, com 88 milhões de reais investidos, então tá quase lá o Atlético, tá quase igualando a sua maior temporada em relação ao investimento, e é bom lembrar, além do Mastriani para a posição de centroavante, o Atlético já fechou a contratação do Lucas Di Iorio, atacante ex-Pachuca do México, já deve também chegar no início dessa semana aqui em Curitiba para a realização de exames e firmar o contrato com o Furacão. Então o Furacão com centroavante titular e centroavante reserva definido para a temporada de 2024. Volto com vocês por aí.